Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã, 2 minutos. Muito bom dia, uma ótima quinta-feira a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, que até agora ficou na companhia do Jornal Gente, de volta amanhã a partir das 8 da manhã, também na tela da Band News TV. E a partir de agora, você é meu convidado, você é minha convidada a saber o que de mais importante acontece pertinho da gente, os destaques de Campinas, da região metropolitana, do interior de São Paulo, mas com equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo para você não perder nada neste dia 5 de junho de 2025. Já estamos no mês que para muita gente é o mais saboroso, o mais festivo, o mês das festas juninas. Muito obrigado a você que está conosco pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você acompanha o nosso Manhã Bandeirantes pelo portal bandmulti.com.br, o mais ágil, dinâmico do interior paulista, com a aba Ao Vivo. Tá vendo na sua tela? Abriu o bandmulti.com.br, tem a aba Ao Vivo. Tá clicando. Vermelhinho ali? Tá piscando? Ali você acompanha a nossa programação 24 horas por dia. Muito obrigado a você que está conosco pelo aplicativo Band Play. Gratuitamente na palma da sua mão, todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Os telejornais ao vivo, as produções do Grupo Bandeirantes, a novela Café com Aroma de Mulher, que faz o maior sucesso, e, claro, a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. E para você que gosta do rádio moderno, do rádio com imagens, dos bastidores aqui dos nossos estúdios, transmissão iniciada em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Falamos direto do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas, com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação técnica do Gil Kleber. Manhã de quinta-feira, temperatura subindo, clima um pouco mais agradável para quem não gosta tanto assim do frio, mas com uma quinta complicada em vários pontos da cidade e da região por conta de alguns acidentes que foram registrados mais cedo. Você que nos dá carona em FM 85.7 pelas estradas que cortam o nosso interior paulista, neste momento ainda há reflexo de um acidente que aconteceu na rodovia Adalberto Panzan. A ligação entre a rodovia Anhanguera e a rodovia dos Bandeirantes, na região próxima à Vila Padre Anchieta, aqui em Campinas. Esse acidente ocorreu durante a madrugada e, infelizmente, com a confirmação de uma morte. Na altura do quilômetro 2 da Adalberto Panzan, havia a sinalização ainda mais cedo desta colisão em que um carro entrou embaixo de uma carreta. E, infelizmente, o motorista desse veículo de passeio não resistiu aos ferimentos. Nesse momento, os dois veículos estão no acostamento, não há interdição da pista, mas ainda há uma lentidão por conta da curiosidade de quem passa por esse trecho. Se você for à capital paulista e estiver ou na rodovia Anhanguera ou na rodovia dos Bandeirantes, permaneça na estrada em que você estiver. Evite utilizar a Adalberto Panzan para fazer a troca da rodovia para não ser impactado também pela lentidão neste momento. No mais, o motorista segue com boas condições no sistema Anhanguera Bandeirantes até a chegada a São Paulo,
com o inevitável para e anda como reflexo do congestionamento nas marginais. Nesta manhã também, para o motorista que segue pela rodovia Santos Dumont, as condições neste momento são boas, com apenas um pequeno trecho de lentidão registrado na região do Jardim San Diego, mais uma vez, no trecho entre Indaiatuba e Campinas, e essa lentidão segue até a chegada à Avenida Prestes Maia. Excesso de veículos, não há registro de acidente nesta manhã na Santos Dumont. Já pelo corredor Dom Pedro I, região de Campinas, conta neste momento com alguns trechos em lentidão. Por exemplo, no anel viário Magalhães Teixeira, quem passa por Valinhos, sentido rodovia Dom Pedro I, enfrenta esse congestionamento por excesso de veículos. A mesma situação para quem está chegando a Campinas, vindo de Paulínia, Cosmópolis, pela Professor Zeferino Vaz. Tem alguns pontos mais carregados, Trevo do Laranjão, Trevo de Barão Geraldo, mas não há registro também de nenhuma ocorrência. Já você que nos acompanha em Indaiatuba, uma informação triste que marca a manhã desta quinta-feira. Uma mulher morreu depois de perder o controle da direção e o carro dela cair dentro de um córrego na região do Jardim Esplanada. O que já se sabe é que a vítima trabalha na unidade de pronto atendimento do bairro. Fez o plantão durante toda a madrugada e, ao ir embora, acabou sofrendo esse grave acidente. A mulher perdeu o controle da direção ao fazer a rotatória. Tinha muito óleo na pista derramado do vazamento de algum outro veículo. As câmeras de monitoramento de comércios e o próprio equipamento da prefeitura instalado naquela região podem ajudar a entender a dinâmica desse acidente. Quem passa pelo local agora vai perceber que a via foi coberta com serragem para evitar novos acidentes, principalmente com motociclistas que ficam mais vulneráveis também nesse trecho. O carro da vítima ficou submerso do córrego e foi retirado agora há pouco num trabalho do Corpo de Bombeiros, constatando que a vítima não conseguiu sair do automóvel. Nossos sentimentos à família, nossos sentimentos aos colegas de trabalho, a todos de Indaiatuba que conheciam essa vítima, que nós vamos, por enquanto, preservar ainda o nome, porque a família está sendo comunicada, está recebendo as ligações, está tudo acontecendo agora. E claro que, em sinal de respeito, a gente vai também poupar essa informação, mas já deixando os nossos sentimentos a todos os familiares e pessoas que perderam uma pessoa querida por um acidente, daqueles que a gente olha e pensa, seria evitável esse caso que aconteceu na manhã desta quinta-feira. Às 10 horas e mais 9 minutos, vamos girar mais assuntos que marcam as últimas horas aqui na região. A Polícia Civil de Campinas realizou uma mega operação para fiscalizar o desmanche irregular de veículos. São vários os locais na cidade vistoriados. Alguns comércios, por exemplo, na Avenida Francisco de Paula Souza, ligação entre Campinas e a cidade de Valinhos, e a constatação de um número alto de peças sendo vendidas sem nota fiscal e sem registro do Detran. Isso não é por si só a confirmação de que as peças são de carros roubados ou furtados, mas há uma irregularidade constatada e um caminho para investigar de onde vem esse material. A nossa equipe com o repórter Igor Val conversou com o Dr. Marcel Fé, delegado titular da Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, recentemente empossado, inclusive, na DIG aqui da cidade, e ele conta os detalhes do que mais chamou a atenção nessa operação que levou 2 homens para a cadeia. Essa operação teve como finalidade o combate ao furto, roubo e receptação de veículos e peças. Então, ela foi realizada em conjunto com o Detran, e foram vistoriados ao todo 5 estabelecimentos, dos quais 3 não tinham qualquer irregularidade, ao contrário de outros 2, onde foram constatados crimes sendo praticados com o que se refere ao armazenamento das peças automotivas. O que foi encontrado em cada um desses estabelecimentos? A quantidade de peças encontradas é incontável, né? São milhares de componentes, de peças de veículos, tanto de mecânica quanto peças de lataria, para-choques, paralamas. Em um desses estabelecimentos que não possuía
qualquer registro, qualquer autorização para funcionamento ao Detran, havia mais peças relacionadas a essa parte de lataria e para-choques. Já no outro estabelecimento que era credenciado, havia uma quantidade enorme de peças sem as etiquetas do Detran, e as outras que tinham etiquetas, elas estavam sendo sem registro junto ao Detran, ou seja, o sistema do Detran não conseguia identificar a origem dessas peças. E no momento do mandado estava funcionando normalmente ali, os comerciantes, eles afirmaram, confessaram essa prática criminosa? Sim, os estabelecimentos estavam em funcionamento, inclusive esse que não tinha registro no Detran, fazia anúncios também num perfil na internet, né? Ocorria tanto a venda física quanto a venda através das redes sociais, na internet de uma forma geral. E ambos os comerciantes reconheceram que estavam agindo de forma irregular, mas mesmo assim preferiam arriscar e fazer essa atividade visando o lucro. Esse o doutor Marcel Fé, delegado titular da DIG Campinas, a Delegacia de Investigações Gerais da cidade. Os dois detidos, proprietários de oficinas mecânicas que vendiam essas peças, passaram por audiência de custódia e foram liberados para responder pelo processo fora da cadeia. Isso não significa que o caso esteja concluído, mas que eles tiveram autorização para responder em liberdade e assim também explicarem a origem de cada material que foi apreendido, e segue com a responsabilidade por parte da Polícia Civil. Às 10 horas e 13 minutos, o nosso Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, temos o nosso projeto Band Negócios, parceria da Rádio Bandeirantes com a Band Mais TV e o portal bandmulti.com.br, falando hoje sobre os desafios da publicidade para o futuro e o que a tecnologia, as novas relações de trabalho também fazem neste momento o mercado publicitário aqui de Campinas, no interior de São Paulo, ser tão forte e concorrer com grandes empresas nacionalmente. Às 10h13, o intervalo é rapidinho. Na volta, esses e outros assuntos para você aqui na RB. Manhã Bandeirantes. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Olha, o período para solicitação de isenção da taxa de inscrição do vestibular Unicamp 2026 está chegando ao seu final. O pedido é válido também para a modalidade Enem Unicamp 2026. Os pedidos deverão ser realizados até sexta-feira, agora, dia 6 de junho, exclusivamente pela internet, na página da Conveste, através do site www.conveste.unicamp.br. Segundo informações da comissão, a taxa de inscrição para esse ano está estimada em torno de R$ 210, o mesmo valor da edição de 2025. O valor será definido apenas na divulgação do edital do vestibular. Vale lembrar que as isenções da taxa de inscrição são oferecidas em 4 modalidades: famílias de baixa renda, funcionários da Unicamp e Funcamp, candidatos de alguns cursos noturnos e bolsistas de escolas particulares. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes.
Um grande abraço a você que segue na programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação e agora meu convidado, minha convidada aqui no projeto Band Negócios, um trabalho em parceria da Rádio Bandeirantes Campinas com a Band Mais TV e o portal bandmulti.com.br, um espaço para discutirmos e conhecemos um pouco de quem faz a economia do interior de São Paulo ser uma das mais fortes do Brasil. E hoje vamos falar sobre a força do mercado publicitário e o quanto isso continua sendo uma das referências também para Campinas. Nosso convidado aqui nos nossos estúdios, dentro do nosso complexo de comunicação João Jorge Saad, é o Fábio Ramos, CEO da Arpejo. Fábio, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Um ótimo dia para você. Muito obrigado, João. Prazer estar aqui. Bom dia, Nath. Bom dia. Vamos falar um pouquinho de negócios do interior paulista. Um prazer. Fábio, a empresa Arpejo, ela tem aqui uma frase, logo que você abre o portal arpejo.com.br, que diz: a técnica constrói, o improviso desconstrói. Dá para dizer que essa é uma essência da Arpejo e uma forma de também lidar com um mercado tão competitivo? Sem dúvida, ainda mais em tempos de inteligência artificial, nada melhor do que o improviso. E esse improviso, quando a gente traz nesse contexto, não é um improviso que a gente não se preparou. Até para trazer um pouquinho do histórico desses nossos 17 anos de existência, a Arpejo é um nome utilizado muito numa técnica musical que você faz improvisos para poder desenvolver um solo de guitarra, um solo num instrumento musical, mas ele é baseado numa técnica. Então, quando a gente vai para a comunicação, simplesmente sem o preparo, sem a técnica, sem a profundidade, você não consegue entregar nada. Mas quando você tem técnica, quando você tem metodologia e, ao mesmo tempo, você aplica criatividade, você constrói caminhos não trilhados. E caminhos não trilhados normalmente são exponenciais, viralizam, geram resultados incríveis. Então, é isso que a gente acredita na comunicação. Você precisa ter técnica, você precisa ter profundidade, você precisa ter pesquisa, metodologia, mas tem que ter um espaço para o novo. E o novo é o improviso, é o feeling que permite isso. Nath Lucchesi, conosco também nesse bate-papo hoje, recebendo Fábio Ramos, CEO da Arpejo, para falar sobre o mercado publicitário aqui no interior paulista. Bom dia para você, Nath. Bom dia, Heitor. Bom dia, Fábio. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu acho que um dos maiores desafios hoje para a publicidade é também esse choque de gerações. Como chegar numa geração Z, numa geração alfa, que são pessoas que recebem esses conteúdos de maneiras diferentes. Como que vocês fazem isso? Eu imagino que deva ser um baita de um desafio. É super interessante uma agência de publicidade porque a gente acaba tendo uma vastidão de gerações e também de segmentos atendidos. Então, de manhã eu estou falando sobre alimentos, à tarde estou falando sobre tecnologia, no final do dia eu estou falando sobre distribuição de energia e, ao mesmo tempo, também a gente acaba tendo que ter clusters diferentes de gerações que a gente precisa conversar. Então, nós temos as gerações mais novas, nas quais a gente precisa se debruçar muito em redes sociais, conteúdo relativamente curto, criar uma sintonia mais próxima. É uma geração que até evita a publicidade. Eles não gostam. Tem uma filha de 13 anos e quando eu explico o que eu faço, filha, tá vendo aquelas propagandas que você vê no YouTube? Que você pula toda hora. Eu odeio essas propagandas no YouTube. E aí é muito mais sobre criar conversas e não criar campanhas. Você tem que entrar no contexto, né, desses influenciadores, e entrar junto na conversa. E quando você consegue entrar de forma sutil, com mensagens rápidas, diretas, criativas, e ao mesmo tempo dentro do contexto e atmosfera dessa geração, o conteúdo é consumido. Mas se você vem com aquela publicidade mais tradicional, né, o break, 30 segundos, normalmente eles não criam uma adesão, né? E se a gente pegar aqui a lista dos clientes que a Arpejo tem, são marcas conhecidas nacionalmente, mas de diferentes segmentos, de áreas completamente diferentes. Então você tem, por exemplo, Santa Massa, que é uma empresa que produz pão de alho, muito associada, por exemplo... Saborosíssimo, por sinal. Eu gosto, para falar demais. bem a verdade. Muito associada, por exemplo, à publicidade em transmissões esportivas em rádios no Rio Grande do Sul, por exemplo, onde a empresa é muito forte. Você tem
Croquíssimo, que é um produto mais jovem, que a gente vê publicidade na internet. E você tem a DHL, que é um produto muito mais específico para quem trabalha com logística. Como saber em que meio de comunicação se encaixa cada uma dessas empresas para ter uma resposta eficiente para o seu anunciante? Legal, João. E pior que você foi preciso aí na sua análise. Santa Massa é um produto que está muito conectado ao churrasco, pão de alho. A gente, obviamente, que está muito presente nas gerações, em mídias que a gente acaba impactando as novas gerações, mas, de fato, existe uma boa parte da concentração da mídia que vai para as mídias tradicionais, porque é um produto que está muito conectado a esse público. Mas as empresas precisam se preocupar também com as novas gerações. Eu não posso ficar atento apenas ao meu atual público. Eu preciso construir novos públicos, né? Então, estamos presentes em redes sociais, a gente desenvolve projetos incríveis no YouTube, no TikTok, juntamente com essa marca Santa Massa, mas sim, estamos presentes com bastante frequência nas mídias tradicionais. Croquíssimo é um produto completamente jovem, que a gente está 80% da nossa força em mídias mais conectadas a essas novas gerações. Então, como que a gente faz esse estudo? Dentro de uma agência de publicidade, nós temos uma área de planejamento. Essa área de planejamento pesquisa e entende as características desse público, quais são as mídias que mais se aproximam e se conectam juntamente com esse público. E ao lado do planejamento nós temos os profissionais de mídia, que são as pessoas que normalmente se conectam com os veículos de comunicação. E esses profissionais de mídia vão entender a audiência, a afinidade daquele programa, daquele veículo, juntamente à marca, e aí a junção do planejamento estratégico mais a junção do planejamento de mídia, a gente consegue entender de fato qual é o melhor veículo, qual é o melhor programa para anunciar determinada marca. E é assim que a gente faz. E eu acho que essa afinidade vem também muito dessa tendência de humanizar as marcas, de trazer uma cara. Muitas marcas trazem, de fato, a própria cara do CEO e tudo mais, e outras trazem carinhas parecidas com os influenciadores, com os comunicadores. Como que você vê esse mercado, essa humanização? Você acha que isso é uma tendência a ser continuada? Sem dúvida. Ontem eu estava num evento da VTEX Day, um dos maiores eventos de e-commerce do mundo, uma empresa brasileira. E ontem eu tive o prazer de assistir uma palestra do Philip Kotler. Philip Kotler, para quem não conhece, é um profissional que é considerado o pai do marketing da era moderna. E a gente teve o prazer de ver uma palestra dele. E nessa palestra, um dos livros mais conhecidos do Philip Kotler, ele defende um modelo de comunicação que a gente chama de B2C e B2B. B2C é quando você conversa com o consumidor, business to consumer. Então você vai lá e fala com o consumidor final diretamente, que é o que a Santa Massa faz e outras empresas fazem. E tem o B2B, que é quando eu converso de empresa para empresa. Então a Arpejo está conversando com o Grupo Bandeirantes, por exemplo. Certo. Então é uma forma de comunicação diferente, um pouco mais racional, não tão emocional. Cada uma tem as suas características. O próprio Philip Kotler, que é uma das pessoas que desenvolveu essa metodologia de comunicação, ele está abolindo isso e trazendo o H2H, que seria human to human. É pessoas conversando com pessoas. Menos campanhas, mais conversas. Então, de fato, a humanização é algo que vem crescendo demais. O próprio Philip Kotler, que era um defensor de uma comunicação mais quadrada, hoje ele vem com esse lado mais humano. E o lado mais humano é você se conectar com influenciadores, criar conversas com eles. Eu acho que esse é um caminho muito legal. A gente também, no próprio VTEX Day, a gente teve a presença do João Adib, que é o CEO da CIMED, e ele faz exatamente esse lugar. Ele se colocou como rosto, como principal influenciador da marca, ele é um evangelizador dos produtos da CIMED, e isso gerou um resultado exponencial. A CIMED saiu de 32º lugar na posição das farmacêuticas e hoje ocupa a 3ª posição, muito por essa humanização. Então a comunicação tradicional ela é extremamente importante, mas a humanização ela é fundamental. É o que eu estou tentando fazer na minha própria empresa também. Estou aqui com um videomaker hoje, produzindo conteúdo humano para criar uma cara, para criar um padrão mais humanizado para as nossas marcas. Nós estamos conversando com Fábio Ramos, CEO da Arpejo. Agência já há quantos anos no mercado, Fábio? 17 anos de muita luta, muitas histórias, muitas campanhas boas. A gente começou numa cidadezinha pequena aqui em Artur Nogueira, mas depois de 2, 3 anos a gente percebeu que era necessário estar num grande centro. Sim.
Campinas é uma referência na publicidade nacional. Acredito eu que esteja entre os top 5 maiores mercados de publicidade, e a gente entendeu que para crescer, para se desenvolver e fazer a agência ganhar um renome nacional, era importante estar aqui, e deu certo. E o que faz de Campinas ser essa referência, na sua opinião? Olha, Campinas, primeira densidade demográfica, né? Então quando a gente fala da RMC, a gente tem um grande volume de pessoas aqui, então acho que estamos aí batendo 4 milhões de habitantes na nossa região. É um polo muito conhecido o polo tecnológico. Então a gente tem de fato empresas aqui que fazem a diferença nacionalmente e mundialmente também. Nós temos um varejo muito forte também, que eu acho que isso movimenta muito a economia. E acho que também a parte de indústria, né? Nós temos muitas indústrias instaladas na nossa região metropolitana de Campinas. A publicidade nossa é referência também, então nós temos de fato diversas agências aqui que fazem um trabalho incrível, muito bem estruturadas. Então, se você está se destacando no mercado de Campinas, com toda certeza você está se destacando no mercado nacional. E com essa força toda, o Band Negócios ainda tem muito a falar sobre a publicidade aqui na região metropolitana e também os desafios para o futuro. É o que a gente vai trazer para você na sequência do nosso Manhã Bandeirantes, depois de um rápido intervalo. Continue conosco, tem muita informação e prestação de serviços para você aqui no Grupo Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Procon de Campinas divulgou orientações para que consumidores possam comemorar o Dia dos Namorados com segurança e economia. As dicas envolvem compras em lojas físicas, online ou por telefone. É fundamental pesquisar preços, conhecer a política de troca, especialmente para itens sem defeitos, e exigir nota fiscal ou recibo. No caso de eletrônicos, o consumidor deve se informar sobre garantia e assistência técnica. Compras online exigem atenção redobrada. O consumidor deve verificar se a empresa possui loja física, checar a reputação, anotar contatos e ler cuidadosamente a descrição dos produtos. Nesses casos, é garantido o direito de arrependimento, que permite cancelar a compra em até 7 dias após o recebimento, sem necessidade de justificativa. Se o casal for comemorar a data fora de casa, é importante observar se o estabelecimento informa claramente sobre cobrança de couvert artístico e taxa de serviço, que deve ser opcional. Também é essencial verificar preços de cardápio e em hospedagens do frigobar. Em caso de problemas, o consumidor pode registrar reclamações pelo site do Procon Campinas ou presencialmente em postos de atendimento. Todas as informações estão disponíveis no site oficial do órgão: www.procon.campinas.sp.gov.br. Quer mais informações? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família pra sua família, proporcionando bons momentos sempre. O maior evento da Justiça do Trabalho do país já está com inscrições abertas. O 25º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, promovido pelo TRT da 15ª Região, será realizado nos dias 14 e 15 de agosto, no Centro de Convenções Expo Dom Pedro, em Campinas. Para acompanhar toda a programação e fazer sua inscrição, acesse congresso.trt15.jus.br. Lembrando que as vagas são limitadas, então não perca tempo e garanta a sua participação. Manhã Bandeirantes.
Estamos de volta com o nosso Band Negócios, projeto parceiro da Rádio Bandeirantes Campinas, Band Mais TV, portal bandmulti.com.br. Hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios, comigo, Heitor Fredo, com a jornalista Nath Luquezzi, o Fábio Ramos, CEO da Arpejo, agência de publicidade aqui de Campinas, e que recentemente fez o seu Open House. Ganhou a nova sede aqui na cidade de Campinas. Um espaço novo, Fábio, que também é um espaço de criatividade, como toda agência publicitária precisa ser. Conta um pouquinho pra gente sobre esse novo espaço, esse novo prédio e o quanto isso também pode colaborar no dia a dia com os negócios que vocês têm. Legal, realmente um momento muito importante para a agência Arpejo. A gente inaugurou o nosso prédio semana passada, um prédio muito bonito, robusto, perto ali da região do Galeria Shopping. E eu diria que esse foi um movimento ousado, porque quando nós começamos a construção desse prédio, foi no início da pandemia. Então quando começou a pandemia, a história de home office, de todo mundo trabalhar de casa, a gente entregou nossas salas alugadas, né, no prédio corporativo que a gente tinha. E o mercado falava, não, agora nunca mais a gente vai voltar pro presencial, agora o futuro é home office. E a gente foi ao contrário do que o mercado estava pregando naquele momento. A gente falava, olha, eu acho que não se constrói cultura, não se constrói desenvolvimento de talentos, não se constrói uma empresa robusta sem o presencial. E aí naquele momento que estava tudo barato, terreno, financiamento, a gente apostou na contramão, compramos um terreno e começamos a nossa construção. E acho que o prédio ficou pronto no momento certo. É um momento que as empresas, o mercado percebe que o modelo 100% home office não é tão eficiente assim, porque você não constrói uma diversa de atributos positivos, mas também a gente não acredita no modelo 100% presencial. Então, o nosso novo prédio, ele foi construído para o modelo híbrido, para que a gente possa trabalhar alguns dias no escritório, alguns dias de casa, aproveitando todos os pontos positivos de estar juntos, e os pontos positivos de também você poder trabalhar de casa. Então, é um modelo que está bem legal, o nosso workflow de trabalho está bem coerente, as nossas salas todas equipadas para poder receber reuniões híbridas, sejam pessoas de casa, pessoas presenciais. Então, acho que a gente conseguiu acertar o timing certo disso e o modelo que a gente acredita que é o modelo híbrido de trabalho. E é um lugar legal que vocês conseguem receber os clientes de vocês. E a gente sabe que hoje a experiência do cliente é o que mais vale. Como que vocês aplicam isso não só para os clientes de vocês, mas dentro das empresas que vocês atendem, essa jornada do cliente, para ele ter essa experiência, porque a gente sabe que hoje, se o cliente não tem uma boa experiência, o produto pode ser o melhor, mas não adianta, tem que ter todo esse envolvimento, né? Exato, aí eu vou fazer um paralelo até com os e-commerces, né? Então a gente viu, né, em algumas décadas anteriores, os e-commerces crescendo muito, havendo aí de fato o consumo, a compra digital ganhando espaço, e todos nós hoje vivemos disso, mas eu vou dar um exemplo aqui da minha esposa que quer trocar a geladeira de casa. Então ela está 2 semanas pesquisando geladeiras na internet, vendo todas as possibilidades, assiste todos os vídeos do TikTok para ver os pontos positivos de cada marca que ela está escolhendo, mas ela foi numa loja física ver pessoalmente a geladeira que ela quer comprar. Então, a gente vê o que a gente chama disso de omnichannel, né? Você tem todos os canais de venda, todos os pontos de venda são importantes e fazem parte da construção para a conversão final, que é a compra. Então, desde do digital, para você pesquisar preço, consumir conteúdo e tomar a decisão do seu produto, até você entrar numa loja. Então, a loja, o ponto físico, ele tem esse lugar da criação da experiência. E a mesma coisa acontece com uma agência de publicidade. Não dá para eu vender o meu discurso, o meu posicionamento apenas online. Eu preciso, de fato, ter um espaço físico que tangibilize o meu posicionamento. E foi isso que a gente fez com a agência Arpejo. Hoje o nosso prédio é imponente, é muito bonito, modéstia à parte, chamou a atenção do mercado publicitário de Campinas. E ele está lá para quê? Para tangibilizar o nosso posicionamento. Somos uma agência grande, somos uma agência criativa, somos uma agência ousada que investe e acredita no mercado publicitário do interior paulista. Fábio, a publicidade brasileira sempre foi não só marcada, mas premiada pela criatividade e pelo uso de técnicas de humor também para vender uma marca, para vender um determinado produto. A gente vê, uma década para cá, isso se perdeu um pouco. Raramente a gente vê, por exemplo,
um jingle que fixa na cabeça de alguém, ou uma campanha que as pessoas comentam, que riem quando assistem na televisão, quando ouvem no rádio. Isso é um momento ou isso é uma tendência? E mais, essa espécie mais conservadora de publicidade é por conta das agências que puxam o freio de mão ou das marcas que preferem não se expor para eventualmente não serem canceladas no mundo digital? Exato. Esse ponto do cancelamento digital é um ponto muito sensível. Eu digo que hoje uma campanha, quando você solta, é como se você entrasse num ringue e lutasse contra o Popó. Então você vai tomar porrada, desculpa o palavrão, mas você vai tomar socos em todas as frentes, né? Então você tem que estar esperto e antenado para tentar, de fato, evitar esses golpes. Então, de fato, é um lugar imprevisível. Mas sobre a criatividade das campanhas publicitárias atuais, eu não acho que é necessariamente falta de criatividade. A minha percepção é que hoje nós temos uma hipersegmentação. Antigamente, o nosso veículo principal era a televisão. Então, quando o Odete Roitman morreu lá na novela Vale Tudo, no 1900 e alguma coisa... 88. Eu não me lembro a audiência, mas se eu não me engano, ela beirou algo entre 80% das pessoas assistiram a novela. Hoje, nós não temos mais esses números. É uma audiência hipersegmentada. Então, nós temos a minha filha de 13 anos consumindo o YouTube, eu estou lá no Instagram, minha mãe está no Facebook, o meu pai ainda está na televisão, e cada geração e cada público está numa mídia diferente. Então a campanha ela está sendo criativa no seu segmento, só que ela não consegue expandir e alcançar todas as pessoas como antigamente, entende? Então nós temos a sensação que não tem mais a mesma criatividade, mas elas acontecem de forma criativa, com muita inteligência, em pequenos clusters. E infelizmente, ou felizmente, não sei, a gente não tem mais aquele boom como tínhamos antigamente. Eu acredito muito nessa teoria. Mas é claro que nós temos, assim, profissionais publicitários, né, que são referências, Washington Oliveto, por exemplo, que infelizmente faleceu ano passado, que são pessoas assim que marcaram a publicidade brasileira e nos colocaram num patamar muito diferente, né? Mas vamos tentar seguir o legado, né? Continuar com essa criatividade que só o brasileiro tem. Nós estamos conversando com o Fábio Ramos, CEO da Arpejo, agência aqui da cidade de Campinas, com clientes nacionalmente conhecidos, Nath Luquezzi. Vamos continuar então nessa coisa do cancelamento, que eu acho que é o que mais se fala hoje. E anteriormente a gente comentou sobre humanizar a marca e colocar a cara mesmo, literalmente, do CEO daquela marca. Quais que são os desafios? Porque a gente falou do lado bom, mas você pode alavancar ou com coisas ali da vida pessoal. A gente vê muito, por exemplo, a Virgínia agora, com a marca dela, você pode decair a sua marca usando a sua imagem. Como encontrar esse equilíbrio e como saber a hora de parar, de iniciar, ou se sua marca cabe à sua cara também. Perfeito. Realmente essa é uma posição que é uma discussão, na verdade, que parece nova, mas ela não é tão nova, porque antigamente, quando nós não colocávamos a cara de um CEO, de um presidente, né, de um embaixador da marca à frente da própria marca, havia a discussão de contratação de celebridades. Então, eu lembro, por exemplo, um caso clássico que aconteceu com a TIM na Copa de 1998, se não me engano, que ela resolveu fazer uma campanha com o Ronaldinho, né, que agora é o Ronaldo, e ele tinha acabado de casar com a Cicarelli. E aí eles aproveitaram essa conexão e criaram uma campanha em conjunto. O casamento não durou um mês, né? Ai, meu Deus. E a campanha foi por água abaixo. Então são os riscos que a gente tem que sempre houveram, né? E como que uma agência e um profissional de marketing tem que avaliar isso? Tem que, de fato, analisar historicamente qual é o perfil desse influenciador, dessa celebridade, se de fato ele se encaixa efetivamente com os valores da empresa e correr riscos. Quando a gente fala da figura do CEO ou de um embaixador que vai ser escolhido para ser a cara da marca, obviamente que ele precisa de um treinamento, né? Ele precisa passar por um media training, ele precisa passar por consultorias para, de fato, conseguir encontrar uma estratégia que gere atributos positivos para a marca e não tragam
pontos negativos. Naturalmente, você está na internet e você vai receber críticas. Mas isso relativamente até é bom, porque a crítica te leva o engajamento lá para cima. Mas, obviamente, até um certo ponto. Né? Então, por exemplo, falamos do João Adib, eu acho que ele faz isso muito bem. Sim. E cada post que ele faz, cada material que ele posta, seja da vida pessoal dele, seja dos negócios, seja dos resultados, não é por acaso. Houve um planejamento, houve uma estratégia. Então, a dica que eu dou para as pessoas que querem colocar a sua marca, a sua figura à frente da marca ou ao lado da marca é planejamento e estratégia. Nada por acaso. Porque se você postar simplesmente pelo orgânico, tô aqui, vou fazer um post, você pode correr o risco de ser cancelado. E aí os prejuízos podem ser exponenciais, né? Fábio, a gente tem acompanhado as discussões sobre o uso da inteligência artificial em vários setores, não seria diferente na publicidade. Hoje, se você abre o Instagram, por exemplo, você vê vídeos 100% produzidos por inteligência artificial, com uma pessoa, coloque entre aspas essa pessoa, conversando com você na câmera. Para publicidade, qual é o limite de usar uma inteligência artificial que pode te dar uma campanha, que pode te dar uma mensagem, mas que também pode, em algum momento, te dar um ar de artificialidade? É uma discussão que a gente ainda não tem as respostas. Estamos na mesa discutindo isso, mas é super interessante. Vou contar algumas coisas que eu estou experienciando nesse período de inteligência artificial. Uma recente agora, para você ver como a aceleração tecnológica é incrível. Acho que umas 3 semanas atrás me pediram um orçamento de um filme que teria uma filmagem híbrida. Parte do filme seria captado, e a outra parte eu teria que fazer com inteligência artificial. Qual que era o grande desafio? Os personagens híbridos, os personagens captados verdadeiramente, teriam que se transformar em personagens de inteligência artificial. Então havia essa dificuldade de executar. Eu passei um orçamento, fiz todos os estudos necessários para poder rodar esse filme. A gente chegou no entendimento de qual seria o melhor caminho, a melhor estratégia. Entre 3 semanas, quando eu mandei esse orçamento, até a semana passada, quando o Google lançou uma nova tecnologia para produzir vídeos com inteligência artificial, esse meu orçamento já ficou defasado. Dá para fazer isso agora com a metade do preço, porque ficou muito mais fácil. Então, está sendo absurdo o formato e a evolução, como ela vem sendo rápida da inteligência artificial, principalmente para vídeo. Para foto a gente já está super bem adiantado, produção de conteúdo também, enfim. Agora, fazendo uma reflexão sobre tudo isso, quais são os impactos que a gente provavelmente vai ter com isso? Acho que foi ontem ou antes de ontem, uma prefeitura no interior de uma cidade lançou um filme 100% feito com inteligência artificial para divulgar um evento cultural que ia ter na cidade. Houveram diversas pessoas que falaram bem disso. Nossa, que legal, inteligência artificial 100% feito. Mas houveram diversas críticas, porque... Peraí, eu vou falar sobre a cultura da cidade e eu não trago quem faz a cultura da cidade? Eu vou falar sobre promover a cultura e eu não vou dar um emprego pro o eletricista que puxa a luz do filme, o maquiador, o artista? Que cultura é essa? Olha que dicotomia a gente tem, que a gente vai viver nos próximos meses, anos. De fato, um problema seríssimo, sabe? E a marca não quer essa imagem para ela numa publicidade. Exato. Então, eu não sei como que as agências de publicidade vão utilizar isso de uma maneira produtiva e que não gere um problema para a imagem das marcas. Mas é inevitável. É inevitável. Quem não entrar na inteligência artificial, quem não produzir conteúdo com inteligência artificial, quem não produzir foto, filme, vai ficar para trás. Mas a gente vai ter que encontrar esse meio termo dessas coisas. Mas a boa notícia que eu dou é a seguinte. Essa frase quem falou foi um sócio meu da agência e eu achei a frase excepcional. Ele fala o seguinte: a inteligência artificial ela chegou para deixar os inteligentes mais inteligentes e os ignorantes mais ignorantes. Então, se você for usar ela ao seu favor, produzir conteúdo como uma dupla sua, um apoio, você vai crescer. Agora, se você for usar isso para ficar mais tranquilo e trabalhar menos, você vai, infelizmente,
perder seu espaço no mercado de trabalho. Uma última pergunta, Nath Luquezzi. Acho que, para finalizar, né, a inteligência artificial hoje está sendo muito usada nos processos. Vocês conseguiram colocar dentro da agência, conseguiram alinhar com os propósitos de vocês? Porque eu acho que dá uma baita de uma ajuda, né? Nossa, como ajuda? Então, tem diversas frentes que nós já estamos utilizando, né? Produção de imagem, produção de conteúdo. Agora a gente também vai começar a colocar na parte de revisão. Mas tem outras frentes que ainda a gente não atua. Por exemplo, a parte de vídeo, que ainda não estava 100% bem resolvido, e agora com essa tecnologia do Google, a gente vai também começar a estudar e implementar. Mas os limites ainda eu não sei quais são, e a gente vai descobrir isso junto com o mercado, sentindo a partir do nosso próprio feeling, a partir da nossa própria entendimento. Mas uma coisa que eu quero fazer na minha agência é contratar um profissional que eu vou chamar de evangelizador. Então esse profissional ele vai entrar nos processos, ele vai entrar nos departamentos e entender o que eu posso fazer aqui com tecnologia, com inteligência artificial para facilitar a sua vida. E isso é uma forma de a gente tentar, de fato, deixar a empresa mais conectada a essas novas tecnologias. Nós conversamos aqui no Band Negócios com Fábio Ramos, CEO da agência Apejo, a quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. Muito obrigado pela sua visita aqui ao Grupo Bandeirantes e espaço sempre aberto para a gente falar sobre a publicidade e as tendências do futuro. Fábio. Perfeito, eu que agradeço o convite, João, Nath, estou sempre à disposição da Bandeirantes. Obrigada. O nosso projeto Band Negócios volta ao longo da nossa programação, mas continue conosco, porque no Grupo Bandeirantes, você sabe, a informação não para e você está sempre muito bem informado. Manhã Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Quando você sintoniza Bandeirantes, quando ouve pela internet no seu computador, quando seleciona Bandeirantes no aplicativo, é fato e certo que você encontra informação a todo momento, para você saber, para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10h48. Seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes. Hoje, quinta-feira, 5 de junho de 2025. Nath Luquezzi, me diga uma coisa. O tempo realmente virou com cara de... Não vou dizer verão. Verão é exagero. Mas tá parecendo uma primavera. A gente não tá hoje com cara de outono quase inverno. Vai continuar assim na quinta-feira? Hoje não estamos, mas amanhã tudo vai mudar, viu? Não porque a partir da noite há uma pequena, ainda hoje, tá? Uma pequena chance de ocorrer pancadas de chuvas isoladas, fraca a moderada, por conta de uma frente fria, que está se deslocando pelo litoral e chega amanhã, sexta-feira. Então o tempo amanhã permanece instável, com mais nuvens na região. A temperatura não cai tanto, boa notícia aí para quem não gosta do frio, o sol aparece tímido entre nuvens. E as chances amanhã, sexta-feira, de pancadas de chuvas isoladas, também fraca ao longo do dia. Mas os reflexos mesmo dessa frente fria são sentidos no final de semana, sábado e domingo. Durante esse primeiro fim de semana aí de junho, novas áreas de instabilidade vão se espalhar sobre o estado e trazem ainda mais chuva. Mas a boa notícia é que não terá um frio tão intenso. As noites sim um pouquinho mais geladas, mas a variação de temperatura
pode incomodar um pouco, porque de um dia para o outro pode ficar um pouquinho mais frio, mas nada muito alarmante como foi na semana que passou. Então, chuva para o nosso finalzão de semana, bom para tomar um caldo, né? E bom para se agasalhar e ficar embaixo das cobertas assistindo série, porque vai ser isso. A programação da Bandeirantes tem o espaço para você participar conosco pelo nosso WhatsApp 19997021493. Agradecendo ao Mário Donizete, desejando bom dia a gente. Agradecendo também ao Eduardo, bom dia, Heitor e Nath. Heitor não, às vezes é João. Às vezes é João, mas vambora. De vez em quando. Para os íntimos. Mensagem de áudio chegando, a gente compartilha com você. Bom dia a todos, DJ Ale, Heitor Fredo. João. Comentando um pouquinho sobre essa longa greve aí dos auditores da Receita Federal, né? Que o governo não está tomando providência, o ministro que deveria estar negociando isso está lá em Paris, naquela longuíssima comitiva que está lá, né? Enfim, eu fico pensando, se fosse o governo anterior, como que estaria o pessoal da esquerda, se estaria cobrando ou não o final dessa greve. E também, Heitor Fredo, nós tivemos anunciado aí um aumento do servidor. Será que não está contemplado? Eu fico pensando, porque eu não sei, por isso que eu estou perguntando. Será que não está contemplado também os auditores da Receita, esse aumento desses servidores? Enfim, fica a pergunta no ar. Agora, eu acho que o governo tem que tomar uma providência para acabar com essa greve. Está prejudicando empresários, está prejudicando a gente, pessoa física. Eu tenho coisas para chegar, não chega. Enfim. É o nosso Brasil, né? E comentando só um pouquinho sobre a fala do Lula ontem, né? Entre aspas, na minha opinião, há um desinteresse em agilizar para descobrir quem são as entidades fraudulentas e não, porque existem sim entidades que não são fraudulentas e que fizeram as coisas da devida maneira, né? Devido modo legal e que os aposentados autorizaram. Na minha opinião, tem que se cortar tudo de uma vez, fica um mês sem, aí as pessoas sem enganação vão perguntando se pode descontar ou não, porque eu acredito sim que as entidades precisam existir, as verdadeiras, e fazer as funções que lhes são dadas como entidade, eu acredito. Mas os responsáveis têm que ser punidos rapidamente e também eu concordo que o dinheiro tem que ser devolvido rapidamente. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Muito obrigado ao DJ Ale. Bom, sobre a greve dos auditores fiscais, ela já passou dos 180 dias. A semana começou com a data de 180 dias completos dos auditores da Receita Fiscal, Receita Federal. Segundo o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita, a paralisação gera prejuízos bilionários aos cofres públicos, já que 14 bilhões de reais em transações tributárias deixaram de entrar no orçamento da União. Depois que um auto de infração se torna dívida ativa após o trânsito em julgado, algumas cobranças podem ser feitas pela Receita Federal. E normalmente essas dívidas envolvem condições especiais. Para quê? Para acelerar o pagamento do imposto. Então, não tem ainda uma previsão exata de quando isso vai acontecer. As últimas notícias que chegam estão relacionadas principalmente às ações pontuais nos aeroportos, que você acompanhou mais cedo também no Jornal Gente. Os auditores fiscais, por exemplo, responsáveis pela liberação de produtos no Aeroporto Internacional de São Paulo, o aeroporto de Guarulhos, decidiram intensificar a greve, que já passa dos 6 meses. Então, a partir desta semana, o atendimento ao público será suspenso, mantendo apenas serviços considerados prioritários. O governo que tem como presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que nasceu para o mundo político através das greves sindicais, não é um governo que vai bater de frente com o grevista. Não é o perfil do presidente Lula condenar uma greve. E nem o perfil da esquerda. Então é compreensível que o tom de cobrança seja diferente em um governo que não tem ligação com o sindicato.
quando o PT deixa o governo depois do impeachment da presidente Dilma, os sindicatos foram perdendo força até quase morrerem alguns sindicatos. Agora, com relação ao INSS, a última informação é de que quase 2.800.000 aposentados e pensionistas já sinalizaram que não autorizaram descontos de entidades associativas em seus benefícios. Informação atualizada ontem. Então, o número mais quente que nós temos para levar a você é esse. 2.800.000 aposentados já sinalizaram que caíram em golpe. Até o momento, os prejudicados pelos descontos irregulares correspondem a 9% do total de pessoas que recebem aposentadoria ou pensão do INSS. É muita gente. Pensa que a cada 100 beneficiários, 9 já falaram que levaram golpe. O número pode ser maior, isso pode ser subnotificação de gente que ainda não percebeu, não se deu conta, gente que já morreu e o desconto ficou para trás e a família talvez nem tenha conhecimento disso. Então esse número, que já é grande, pode ser ainda maior. 41 das 42 entidades que têm acordo de cooperação com o INSS foram contestadas. Para reaver o dinheiro, vale lembrar, se ele foi descontado de forma indevida, o aposentado ou pensionista deve informar ao INSS que não autorizou os descontos. Isso pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS, que você baixa gratuitamente no seu celular, pelo site do INSS ou pelo telefone 135. 135. O governo está informando que não é necessário enviar nenhum documento. Além disso, se você quiser uma conversa olho no olho, ser atendido por alguém, um ser humano, não por um robô, desde 30 de maio, também conhecido como sexta-feira da semana passada, os Correios estão atendendo quem tem dificuldade com canais digitais. São 5.000 agências dos Correios que estão fazendo esse trabalho presencial. Campinas também tem isso como uma das atividades para atender aqueles que não podem ser prejudicados pelos golpistas que ainda estão soltos, mas que a investigação está avançando. Todo dia a gente traz algum avanço novo. Então é questão de tempo para que o dinheiro seja devolvido, que eu imagino, aqui não é informação, é uma análise. São vários os casos em que a investigação ela avança, mas que prender a pessoa num primeiro momento, ela traz uma sensação para a sociedade de que, beleza, resposta está sendo dada, sensação de justiça. Mas, às vezes, para a investigação, é mais negócio que este investigado seja mantido em liberdade. Porque, às vezes, é uma conversa que acontece que não estava prevista no roteiro daquela investigação, que muda toda a apuração, que coloca alguém novo na história. É o famoso dar a corda para a pessoa se enforcar. Isso quando não ocorre o risco dela fugir do país. Certo, deputada Carla Zambelli? Porque aí a investigação toma um outro rumo. Aí é deixar escapar alguém que precisa sim responder para a lei. Mas nesse caso, o que me parece é que a Polícia Federal está levando, está deixando, para na hora certa ter todos os elementos para uma prisão incontestável. Então você acha que talvez a CPI aconteça mais para frente ou não? Isso não teria nada a ver? A CPI poderia estar ajudando a polícia a ouvir esses investigados. Já. Me dá a sensação de que a CPI tá perdendo timing. Tá perdendo tempo. Porque a Polícia Federal tá andando, tá avançando. Ela é uma estratégia de início. Se logo de cara você tem esse depoimento que às vezes uma boa pergunta feita por um senador, que é raro, mas às vezes acontece, ou uma casquinha de banana que joga para algum investigado e ele escorrega, opa, aí a polícia tem um novo elemento. Então até aqui a polícia tá andando sozinha e quando entrar a CPI é muito provável que a Polícia Federal já vai ter um inquérito fechado. Aí vira mesmo um instrumento político. Aí não tem nada a não ser fazer discurso e corte para rede social. Hoje me parece que ainda tem um timing dessa CPI ser aberta, mas não me parece ter vontade política
principalmente do governo, que joga, não, acho que é bom, hein? Acho que vamos pensar no assunto, mas na prática não coloca a base à disposição de uma investigação no Congresso. 11 da manhã, tem mais mensagem de áudio chegando, vamos compartilhar com o nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia, Band Amigos. Bom dia, Nath. Bom dia. Sobre o MC e o Léo Lins, tem que ser os dois presos. Tem que ser os dois presos. Vê se isso é piada. Se você for pegar uma criança, pegue seu filho. Ele vai reclamar para quem? Pro seu pai? Isso é piada. Isso não é piada. Sinto muito, mas isso não é piada, não. E o MC lá por fazer apologia a tráfico de drogas, essas coisas. Tandy Negrão. Mensagem do nosso ouvinte, assunto que nós trouxemos ontem, que gerou muita repercussão também. 2 casos que muitas vezes o mesmo argumento é utilizado, mas que só serve para aquilo que a gente defende, para aquilo que a gente consome. Eu, assim como o Tandy, eu não consumo nem as piadas do Léo Lins, nem a música do MC Pose de Rodo. Ontem o que nós trouxemos foi o que eu entendo uma incoerência de gente que está levantando uma bandeira sem entender que o lado contrário também pode utilizá-la, porque o argumento vale para os dois. Mensagem de áudio chegando para você aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia. Deixa eu falar novamente aí sobre os descontos do INSS que foram indevidos. Diga. Pelo que a gente sabe, né? Começou lá em 2018, 2019. E foi antes, hein? Foram criados vários sindicatos no tempo do maldito lá do ex lá, certo? A maior parte dos descontos é do sindicato deles que foram criados, foi um monte. E eu quero realmente que tenha, que isso aí seja investigado mesmo, entendeu? Para parar com essa conversinha fiada aí, não tem o que falar, e fica com conversinha fiada. Né? Hoje eu escutei também, antes do seu programa, um jornalista da Bandeirantes falando sobre esse assunto aí. É só falácia e inverdade o que ele fala. É um senhor que já deveria estar aposentado. Pelo INSS? Mas é isso, Heitor. Quem tem boca fala, né? Marcos Silva Bedin, nosso ouvinte direto de Hortolândia, nesse espaço democrático aqui da opinião do Manhã Bandeirantes. O Adriano Vermelho escreve pra gente o seguinte, hoje eu vou ler sua mensagem, Adriano. Eu vejo com muita surpresa, espanto e até incredulidade a inflexibilidade de pensamento de alguns, muitos, quando falamos de responsabilidade pelo que fazemos ou falamos, tanto na vida real quanto na internet. Por que ele está citando isso? Vivemos num mundo de regras. No seu trabalho tem regras, na escola tem regras, trânsito, na nossa casa, no condomínio, enfim. A liberdade toda que os supostos paladinos apregoam não é real ou fica restrita para se adaptar numa coisa chamada sociedade. E pior, usam como exemplo os Estados Unidos. Qualquer um que pesquisar ou estudar um pouco verá que são um dos países mais opressores do mundo, segundo o Adriano. Ao mesmo tempo que, supostamente, você consiga falar o que quiser lá, automaticamente pode ser perseguido, investigado e preso se estiver indo contra alguma diretriz do governo. Por exemplo, não gosto e não sou a favor de censura prévia, mas sou a favor da responsabilidade para que aquilo que é dito ou escrito nas redes sociais, como se é feito para o jornalismo profissional. Crianças estão sendo vítimas dessas loucuras. Pessoas com graves questões emocionais e psicológicas estão encurtando suas vidas. Idosos são enganados todos os dias. Enfim, esse é o preço da liberdade de expressão total e irrestrita. Prefiro a regulamentação, mas essa é só a minha opinião, é o que escreve o Adriano Vermelho. Regulamentação das Big Techs. Big Tech, para quem não está habituado com o tema, é Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, qualquer outra que surja daqui para frente. É o assunto em pauta no Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma reportagem com o Alex Guzmão, porque o assunto parece que está sendo empurrado com a barriga, mas foi retomado com
votos de alguns ministros. Um deles havia pedido vista, inclusive, o ministro André Mendonça. Vamos entender como foi o retorno desta sessão e o que significa uma possível aprovação de medidas de regulação contra as Big Techs. Passar eleição municipal, porque muitos ali foram candidatos, tem muito político que se elege com mentira nas redes sociais, então eles foram levando, foram empurrando. E aí o Supremo Tribunal Federal analisa e leva as pedradas por dizer, isso daí não é coisa do Supremo, isso é coisa do Congresso. Mas se o Congresso não trabalha, alguém tem que regular. Ou vai deixar a várzea do jeito que tá? Vai deixar simplesmente a rede social virar uma terra sem lei, um lugar sem dono. O Brasil precisa ter as suas regras, elas precisam ser respeitadas pelas empresas internacionais que venham operar aqui. Porque senão, aí entrega a chave do cofre para os donos das Big Techs e acabou, deixa do jeito como tá. Ah, mas já existe lei que fala a respeito de calúnia, difamação. Quando a lei foi escrita, nem sonhava em ter Facebook. Quando o Código Penal brasileiro foi pela primeira vez impresso, nem se sonhava o que seria um TikTok. Então, ou a gente se adapta ao mundo moderno, às leis que são antigas, ou a gente vai ficar vendo casos absurdos de uso indevido de imagem, de mentiras propagadas. É que quando fala de rede social, parece que a gente só pensa em eleição. Não é só de eleição, não. É a vida real do dia a dia. É o uso indevido da foto vazada de uma pessoa no seu momento de intimidade, é usar uma mentira para destruir a reputação de alguém e... mas aí a pessoa pode entrar na justiça e pedir o crime de calúnia contra ela. Sim, entra com um pedido de calúnia na delegacia ou na justiça que você vai ver quantos anos vai demorar para arrastar essa história. 4, 5 anos para tomar uma decisão e tua mentira lá. O perfil falso que usam a tua imagem, que pede dinheiro para os outros. Tudo isso entra nessa parte da regulamentação. Não estamos falando de campanha política apenas. É também a campanha política. Mas isso afeta todos nós.
A gente conhece alguém, todo mundo conhece, Sim. Nath, alguém que foi vítima desse tipo de mentira nas redes sociais. Não seria algo que talvez tivesse que ser sempre revisado? Porque toda hora muda, tudo muda. Agora, a inteligência artificial, você consegue colocar o Heitor conversando com qualquer outra... Papa Francisco falecido. Então, talvez era algo que devesse ser revisado muitas e muitas vezes ao ano até. E não deixado ao léu dessa maneira. Mas se para legislar sobre o básico, já parece que a gente está revolucionando o mundo, imagine para fazer essa mudança cada tempo. Contínua, né? E outra, lei não é para governo de plantão, lei é para o país. Ela tem consequências com trocas de governo, com dependente de quem está ideologicamente no poder. A gente tem que pensar nas leis que funcionam e que precisam ser propostas para o povo. Não para atender a demanda de um ou de outro. Mas eu vejo muita gente entrar nessa conversa, entrar nessa discussão por uma ideologia política, sem entender que o assunto é muito mais amplo, muito mais complexo. E não depende de quem está no governo. É porque as figuras políticas que usam de maneira criminosa redes sociais para difamar as pessoas, para se promoverem politicamente, elas jogam isso como, olha, estou sendo censurado por isso ou por aquilo. Peraí, uma coisa é censura de opinião, outra coisa é limitar o que se considera aceitável na rede social. Ou você acha que a livre, espontânea vontade da pessoa tem que ser ali publicada? Tem que aceitar conteúdo nazista, conteúdo pedófilo, conteúdo de crime contra criança, contra idoso por liberdade de expressão? Isso não é liberdade de expressão, isso é crime. E ou a gente legisla em cima disso, ou o Brasil vai ficar para trás em algo que as outras nações consideradas de primeiro mundo já estão fazendo. A gente vai aceitar e olhar para os outros falando, nossa, lá eles estão fazendo direitinho. Faz igual. Mas não, aí no Brasil tudo vira drama. 11h12, mais uma mensagem de áudio para você. O grande desastre desse governo é que nem todo cidadão brasileiro faz parte dos 95% de analfabetos políticos que compõem esse país. O excelentíssimo Alexandre de Moraes está solicitando a extradição da deputada, né, Zambelli. Por que ele não ajuda o governo peruano e também luta pela extradição da política peruana, que foi condenada a 15 anos e se refugiou não, né? Que por questões afinitivas o presidente mandou uma aeronave do Brasil ir buscá-la no Peru. Por que o excelentíssimo não luta pela extradição dela, pela devolução dela ao país de origem, para que ela cumpra os 15 anos de cadeia a que ela foi condenada? Paulo Neves da Vila Nova. É o caso da ex-primeira-dama, né, que ele se refere, que pediu refúgio político ao Brasil. Mensagem do Paulo Neves, a opinião dele aqui no nosso Manhã Bandeirantes. A mensagem aqui do nosso ouvinte, quem está conosco aqui também é o André. Por que essa pressa de alguns em querer a prisão do que ele chama aqui dos vagabundos que roubaram os velhinhos do INSS? Se desde 2019 isso vem acontecendo e o governo anterior não deixou investigar. Agora que temos um governo que investiga, tem que seguir o rumo natural. A Polícia Federal está investigando e com excelência. Para a gente fechar aqui também esse bloco, quem mais está conosco é a Carmen. Bom dia para você, Carmen. Ela diz, concordo com o Tandy Negrão em falar das prisões do Léo Lins e do MC Pose. A direita fala tanto em pedofilia, diz que a esquerda é a favor, mas aí quando um humorista é preso, dá um chilique. A fala do Léo Lins, ela diz, sou contra a pedofilia, a favor do incesto. Se você for pagar, uma criança pega seu filho. É a piada que ele fez, tá? Pelo amor de Deus, não é o que a Carmen está dizendo. É uma das piadas apenas. Tem outras. Tem, por exemplo, vou reproduzir apenas o que ele disse. Que a quarta-feira de cinzas deveria ser um dia comemorado pelos judeus. Referência, obviamente, ao Holocausto. Tem piada com negro, tem piada com vários outros grupos.
E aí, na opinião da Carmen, meu Deus, isso não é liberdade de expressão. Então, é um assunto que gera, sim, muita controvérsia e muita discussão e que vai continuar porque há a corrente de que diz que a arte precisa ter liberdade desde que ela também não seja ofendida. Geralmente, os ofendidos são aqueles que querem colocar o limite onde pode e onde não pode. Às 11h15, vamos girar a informação aqui da nossa região, porque temos assuntos importantes a tratar. Por exemplo, Nath Luquezzi, hoje tem semáforo novo operando numa avenida importante da cidade. Atenção você motorista que nos dá carona pelo FM 85.7, onde devemos ficar mais atentos. Então, aos motoristas que circulam pela região do DIC 4 e Parque Vista Alegre em Campinas devem ficar atentos aí às mudanças no trânsito a partir de hoje, quinta-feira, dia 5 de junho. A INDEC vai ativar novos semáforos ali no cruzamento da Avenida Pastor João Prata Vieira com a Rua Maria Dolores a partir de hoje, então desde as 10 horas da manhã. Eles contam com focos dedicados para a travessia dos pedestres, acionados por botoeiras. A medida tem como objetivo aumentar a segurança viária, beneficiando pedestres, motoristas, motociclistas que transitam ali pela região. Então, os fluxos viários serão organizados com essa nova semaforização. Quem circula pelas vias Pastor João Prata Vieira e Carmen de Angelis Nicoletti em direção ao DIC 5 e também a Avenida Emily Cristiane Giovanni e também vice-versa. Quem vem pelos dois sentidos da Rua Maria Dolores também. A circulação de pedestres no cruzamento é impulsionada pela presença de polos geradores de tráficos, diversos estabelecimentos comerciais e núcleos residenciais que ali estão. Há ainda também a circulação de estudantes de instituições de ensino, como algumas escolas estaduais. Na região circulam as linhas 103, 117, 120, 135, 180 e 196. O cruzamento também recebeu uma nova sinalização horizontal, solo e vertical com placas, incluindo pintura das faixas de pedestres. Ainda que investiu aí cerca de R$173 mil na implantação semafórica. 11h17. Está preso um padre suspeito de ter praticado crime contra um adolescente. Crime não, crimes. É até pesado o assunto, mas infelizmente é um caso que marca a nossa região nas últimas horas. Esse padre teria primeiro levado um adolescente, 16 anos, para jantar. Ali eles consumiram bebida alcoólica e depois o crime de abuso sexual contra esse menor de idade dentro da casa paroquial. O repórter Guilherme Selegato vai contar para você como foram as buscas pelo padre que foi chamado para prestar depoimento, mas sumiu da região. Cláudio Wilson Miller teve a prisão temporária decretada depois de não comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos. Ele foi preso pela Polícia Civil de São Carlos e nesta quarta, depois de passar por audiência de custódia, foi encaminhado para a delegacia de Indaiatuba, onde foi indiciado. Ele é investigado por estupro de vulnerável contra um adolescente de 16 anos. Após o caso vir à tona, o padre pediu o afastamento do ministério à Arquidiocese de Campinas. Cláudio Wilson atuava na paróquia Santa Terezinha, no bairro Itaici, em Indaiatuba. A Arquidiocese também informou que fez todos os encaminhamentos legais por meio do corpo jurídico e canônico. O caso aconteceu na noite de 18 de maio. De acordo com o boletim de ocorrência, após celebrar a missa, o padre teria convidado o adolescente para jantar. No restaurante, o jovem teria pedido para consumir bebida alcoólica e o padre comprou, então, 2 drinks. Após o jantar, o padre convidou o menino para vir até a casa dele, que fica aqui no andar de cima da igreja. Lá, tentou massagear o garoto, mas o adolescente se recusou. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o padre, então, ofereceu uísque para o adolescente, que ficou levemente embriagado e desorientado. E o padre exigiu que o menino fizesse sexo com ele. O adolescente, assustado, relatou o que aconteceu para uma terapeuta.
que encorajou o jovem a contar para os pais e fazer a denúncia. Além de ser investigado por estupro de vulnerável, o padre ainda é suspeito de ferir o estatuto da criança e do adolescente por embriagar e induzir o rapaz a práticas sexuais. Verdadeiro passeio pelo Código Penal, portanto, cometido por esse homem, que terá direito à defesa, a esclarecimento e terá também a investigação interna por parte da Igreja Católica, que o que a gente espera é que colabore com a investigação e apresente tudo aquilo que as autoridades precisarem para identificar como o crime aconteceu. 11h20, Nath Luquezzi tem informação sobre reformas que estão previstas para acontecer no mercado municipal. Aliás, Mercadão nada até agora, né? Mas o terminal mercado já está funcionando. Que obras são essas que ainda estão por vir? A obra, na verdade, foi antecipada, estava prevista para começar no sábado, mas ainda é que iniciou nesta quinta-feira, então hoje, dia 5 de junho, a reforma dos banheiros do terminal mercado. Para minimizar aí os impactos para a população, banheiros químicos serão instalados no local e faixas informarão também sobre as obras durante aí o período em que está acontecendo a reforma. A reforma faz parte da terceira fase de repaginação do terminal. A nova construção será em piso no mesmo nível do terminal, com espaços mais amplos, arejados, o que facilitará a conservação, higiene e acesso dos usuários ao local. O acesso atual aos antigos sanitários é por escadas e o formato da edificação também dificulta bastante a circulação de ar. Essa nova fase de revitalização do terminal mercado começou já no último dia 31 de maio, com trabalhos de ampliação do piso rígido no acesso ali do terminal na lateral paralela à rua Ernesto Kuhlmann. Além dos novos sanitários, o local também receberá uma nova rampa para acesso assim de cadeirantes e uma nova alça de parada para ônibus. Informação aqui também a respeito de eventos que já começam a acontecer nesse fim de semana. Alô, Silvia Jonas, nossa ouvinte de todas as manhãs aqui no Manhã Bandeirantes. A INDEC vai fazer um esquema especial de trânsito para dar suporte à festa junina da Sociedade Hípica de Campinas, no bairro das Palmeiras. O evento ocorre no sábado, 7 de junho, de meio-dia às 3 horas da manhã e no domingo das 10 da manhã às 7 horas da noite. Nos 2 dias durante a madrugada, segundo a INDEC, haverá reserva de vagas nas ruas, na rua, o nome bacana, Anfilófio de Melo. Se não for isso, você, meu caro morador do bairro das Palmeiras, por favor, corrija este apresentador. Anfilófio de Melo e Albuquerque, é o nome completo da rua. É nome de gente que foi rica quando esteve com presente, certeza. Né? Não é nome de gente que não tinha dinheiro, não. Não. Entre as vias Oswaldo von Zuben e Antônio Marquilli. As vias serão monitoradas por agentes da INDEC a partir das 7 da manhã para garantir a fluidez do trânsito. Essa é uma demanda antiga que a gente vem acompanhando aqui no Manhã Bandeirantes, de moradores que dizem que os carros muitas vezes são estacionados por ali de maneira irregular, que atrapalham o trânsito também. Então, vamos monitorando e você, morador da região, me conte depois se deu tudo certo essa operação realizada pela INDEC. E Anfilófio de Melo e Albuquerque viveu entre 1886 e 1979. Nasceu em Maragogipe, na Bahia, e faleceu aqui em Campinas. Filho de Crescenciano de Melo e Albuquerque e Ursulina das Virgens. É bacana, tô tentando entender um pouco mais sobre a história deste que é homenageado nesta rua. E que mais que tem sobre ele? Enfim, acredito que eu tenha falado o nome correto. E se não falei também, peço perdão à família dele, que morreu aos 93 anos em Campinas e foi sepultado no Cemitério da Saudade. Festa junina, aliás, você viu que marcaram a da Band, né, Nath Luquezzi? Então, já estou preparada. Você está preparado? Ano passado eu tomei um capote do touro mecânico. Tá brincando? Tô até hoje com trauma do Eu não bichinho. vou, nem que me mate. As últimas mensagens aqui do nosso Manhã Bandeirantes, agradecendo ao Gilberto Silvaí Doratioto. Bom dia, Heitor. Com relação às diversas viagens do presidente Lula, saberia me informar quantos dias ele permaneceu no Brasil e quantos passeando com a esposa? E um presidente do mundo, ele é presidente do mundo ou do Brasil? Vou tentar fazer esse levantamento. De cabeça não sei, obviamente, mas vou tentar fazer esse levantamento.
A correção aqui, Heitor disse que o nome da avenida é Avenida Emily Cristiane Giovannini. Não é Giovanni, Giovannini. Sei desse nome, pois a denúncia que fiz do cidadão dos pássaros silvestres fica nessa avenida. Pelo jeito, nada até agora, né, André? Puxa. Dos pássaros, caso que ele contou pra gente, que ficam em gaiola embaixo de telha quente em pleno calorão. E uma última mensagem, o Edmilson escreve pra gente: bom dia, Heitor, hoje eu ia passar só na audiência da rádio, mas deixa eu perguntar uma coisa. Vocês não acham que está sendo empregado muito esforço em extraditar para condenar a Carla Zambelli e a questão do INSS ficando para trás? Grava da Receita Federal e o foco todo ainda continua em prender a deputada. É um caso muito grave com a Receita Federal. O governo e seus parceiros não estão preocupados com a população definitivamente. Quem tem que se esforçar para resolver os problemas está passeando na França. Para tudo. Gostaria de saber se é verdade que os funcionários dos Correios estão com seus planos de saúde suspensos e onde estão concentrados seus esforços. Na ele fala Carla Zambelli, aqui de tom irônico. Eu acho que são duas coisas diferentes. A Polícia Federal está investigando o INSS e não podemos fazer do INSS cortina de fumaça para outras coisas que acontecem no país, inclusive para fuga da deputada Carla Zambelli. Não tem outro termo que não seja esse. Ela fugiu do país. Aliás, já se sabe até como. Ela foi pela Argentina, porque a fronteira Brasil e Argentina, pelo Mercosul, não é necessário autoridades aprovarem a saída. Então ela foi pela Argentina, da Argentina aos Estados Unidos, diz que não ia informar onde estava, mas no vídeo que ela fez, dá pra ver algumas coisas ao fundo. Você já jogou GeoGuessr? Não. GeoGuessr é um jogo na internet que você tem que adivinhar onde você tá a partir das imagens do Google Maps. Sim. Tem gente que é viciada nisso. E aí descobriram pelas imagens, pelo fundo, foram ver as imagens reais, ela está em Fort Lauderdale. Tá brincando. Então são assuntos diferentes para não cair na impunidade, na minha opinião. Para que também o INSS não vire cortina de fumaça para encobrir outros assuntos importantes que estão acontecendo no Brasil. Um deles, a estreia de Carlo Ancelotti pela seleção brasileira, é hoje, meus amigos. Brasil e Equador, partida que você vai acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes com a narração de Leandro Bolles. Hoje a gente vai ter um gostinho de como será o trabalho do maior técnico hoje, campeão de tudo, e que agora comanda a seleção brasileira. Nath Luquezzi, eu acho que você vai ver o Brasil campeão do mundo ano que vem. Eu espero e muito ainda. Tem palpite pra hoje? Brasil e Equador. Equador e Brasil. Eu sou ruim nisso, hein? Mas vamos lá, 2-1. 2-1. Pro Brasil. Pro Brasil. E tem palpite pra quem tá conosco, como vai ser o Band Mulher de hoje? Tá especial, hein? Vamos receber uma dermato, vamos falar também sobre tireoide e vamos falar sobre uma febre. Eu não sei se vocês já viram, mas lembrando daqueles macaquinhos que a gente colocava nas nossas bolsas, estojos? Kipling chamava. Exatamente. Agora existe um outro bichinho feinho. Era caro, aquela desgraça, hein? Era caro. E um outro caro se chama Labubu. E a gente vai entender o porquê dessa febre. Por que os adolescentes, o pessoal da área da moda, tá gostando tanto desse bichinho amedrontador, mas que tem bastante coisa por trás psicológica. E claro, todos os babados do mundo dos famosos eu trago à 1h30 da tarde pra você. E a partir de agora, Carlos Henrique comanda o Nossa Área com o timaço de Carlos Batista. Ficamos por aqui com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Amanhã a gente chega um pouquinho mais tarde, às 10h30 da manhã, depois do Circuito Imobiliário. Um grande abraço e até lá. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Secretaria de Saúde de Campinas vai realizar uma ação especial contra a gripe. Nessa sexta-feira, a ação vai acontecer no Shopping Parque das Bandeiras, das 3h30 da tarde às 7h30 da noite. Agora, no sábado, serão 5 locais para cobertura vacinal.
Nos centros de saúde São Domingos e Campo Belo, essa ação começa a partir das 8 horas da manhã. No supermercado Mercairã do Jardim Campos Elíseos, das 8 horas ao meio-dia. No Paulistão Atacadista da Vila Aeroporto, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. E por fim, no Shopping Parque das Bandeiras, das 10 horas da manhã às 6 horas da tarde. Não é necessário fazer um agendamento para receber a vacina. É só apresentar o documento com foto e a carteira de vacinação, caso tenha. Para mais informações, acesse o portal vacina.campinas.sp.gov.br. A dose da vacina é indicada para todas as pessoas a partir dos 6 meses. E segue disponível em todos os centros de saúde da cidade de Campinas. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA na Rádio Bandeirantes. Nesta quinta-feira, o Brasil vai enfrentar o Equador às 20 horas no Estádio Monumental de Guayaquil, em busca da classificação para a Copa do Mundo de 2026. Equador e Brasil, no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes.